Olá, futuros servidores da Câmara Municipal de Parauapebas. Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e a tua classificação não serão atingidas. Quem crê diz o quê? Amém. Diga amém ao final. Você vai ser aprovado, será classificado, nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga o quê? Amém. Olha só, vamos aqui para a dica para o concurso, para que você que vai ser futuro servidor da Câmara Municipal de Parauapebas. Uma dica de lei orgânica, uma dica também de regimento interno, outra dica tratando ali do Estatuto dos Servidores do município de Parauapebas, dica de constitucional, processo penal, noções de direitos humanos, porque para quem não me conhece, mais uma vez sou advogado, sou professor em todo o Brasil, presencial, aqui no Pará, né, e também em outros estados, e eu ministro todas as disciplinas, ministro constitucional, administrativo, o penal, o processo penal, direitos humanos e também a lei orgânica, o regimento interno e o plano de carreiras. Então, eu quero logo lhe convidar, se você assim quiser, faça parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas. Eu dou dicas de todas as disciplinas jurídicas, só os macetes, só as questões sonhadas, baseado no quê? Baseado justamente na banca, Então, vou colocar aqui o WhatsApp, você me chama no WhatsApp e aí já estarei lhe incluindo nessa lista gratuita de dicas, tá? Por essa lista também eu vou orientando vocês, porque eu vou fazer maratonas, maratona de constitucional, principais tópicos com questões, maratona de processo penal, regimento interno, lei orgânica, estatuto, e também eu vou chamar professores parceiros e terá também maratona de português e também maratona de informática, tá? Então, o nosso curso ele é completo. Você pode visitar o meu site valneoliveira.com.br e por lá também terão questões. Tá? Terão questões para o seu concurso. Você que quer exercitar, muita gente quer exercitar, né, fazer questões. Então você vai poder visitar o meu site e lá terá material de tudo, de constitucional, de administrativo, de penal, processo penal, lei orgânica, regimento interno e o português também. E a informática, eu vou chamar professores parceiros aí para montar o material para você, futuro servidor do município, no caso da Câmara Municipal de Parauapebas. Olha só, quem sabe até a gente faz uma visita aí numa revisão de véspera, de repente um pouquinho antes, né? Estou pretendendo aí visitar Parauapebas e a gente marca uma aula. Então, todas essas informações estarão no meu WhatsApp, né? Na lista de transmissão gratuita. Todo dia eu vou dar uma dica digitada, por áudio, e com certeza vai contribuir na sua aprovação e na sua classificação. Vamos para a dica? A dica que eu tenho agora é sobre a lei orgânica do município de Parauapebas. Quando se fala em lei orgânica, o nome já fala, é a lei que vai organizar o município de Parauapebas. Lembrando que a nível federal, né, a nível aí de todo o Brasil, nós temos a Constituição Federal de 88, a última Constituição. Cada estado possui a sua Constituição estadual. E os municípios não possuem constituições municipais, todavia, é chamado Lei Orgânica do Município, tá? E aí eu quero trazer uma peculiaridade para vocês aí na Lei Orgânica, no artigo 36. Olha só, vá logo anotando aí, na Lei Orgânica, no artigo 36, na minha humilde opinião, é forte para cair na sua prova. Por que, professor, o senhor acha que é forte para cair na minha prova o tema Lei Orgânica, o artigo, no caso aqui, 36. Olha só, vou te explicar por quê. Artigo 36. O artigo 36, ele fala do quê? Ele fala da chamada fiscalização. E olha o macete que eu vou dar para você nunca mais esquecer. Anote aí, o macete da fiscalização COFOP. Olha, é essa estratégia que a gente usa muito nas nossas aulas para poder fazer o nosso aluno ficar craque e aprender os temas, tá? Falou em fiscalização, que acontece de acordo com o artigo 36 da Lei Orgânica do município de Parauapebas. Essa fiscalização, olha o macete, ela é uma fiscalização COFOP, como se fosse um robô COFOP, e essa fiscalização COFOP, ela se dá através dos aspectos chamado LALER. E, professor, que negócio é esse de
COFOP LALER, tranquilo, vamos lá, fique tranquilo que você vai entender com riqueza de detalhes essas estratégias aí, olha. Quando eu falo em COFOP, fiscalização COFOP, sobre os aspectos o quê? Aspectos LALER. O que é isso, professor? Confira aí no artigo 36, o que seria o C? Fiscalização contábil. Fiscalização contábil. O que seria o O, professor? Ainda no artigo 36. Fiscalização orçamentária. Fiscalização orçamentária. Tá? Então, olha só, fiscalização contábil, fiscalização orçamentária. O que seria o F? Fiscalização financeira. Fiscalização financeira. Perfeito. O que seria o outro O, professor? Seria justamente a fiscalização operacional. Operacional. E, por fim, a letra P, fiscalização patrimonial. Eu mudo o meu nome para Felizbrino se você já achou algum professor que trouxesse esse macete. Se ele trouxe, ele copiou de mim. Ele copiou de mim, com certeza, de alguns vídeos ele copiou de mim. Fiscalização COFOP sobre os aspectos LALER. Você já entendeu, hein? O que é a fiscalização COFOP? É fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial. Professor, entendi. E o que seriam os aspectos LALER? Ainda está no artigo 36. Pode visualizar aí no artigo 36 o que seriam os aspectos LALER dessa fiscalização. É justamente o quê? Justamente o que seria o L? A legalidade, certo? O que seria o A aí? Seria justamente a aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Olha só. Aplicação das subvenções, tá? Aplicação das subvenções. E o que, professor? E renúncia das receitas. E renúncia das receitas. Perfeito. O que mais, professor? Outro aspecto aí para a gente completar aqui. O que seria, no caso, a outra letra E? A outra letra L. Legitimidade. Legitimidade. Perfeito. Vamos lá. Legitimidade. Tranquilo até aí, professor? Ok. O que seria o E? O E seria justamente, de acordo ainda com o artigo 36, dentro desse contexto, economicidade. Economicidade. E o R, professor, o R seria justamente renúncia de receitas. Só retificando aqui, tá? Aqui é só aplicação de subvenções. Tá? E bem aqui entra o R, renúncia de receitas. Certo? Então é muito importante esse artigo 36. Ele é forte para cair na sua prova, tá? Forte para cair na sua prova, um dos assuntos mais recorrentes em concurso público. O grande detalhe que nós temos aí é o que? Como será exercida essa fiscalização COFOP sobre os aspectos LALER? Em outras palavras, como será exercida a fiscalização contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial sobre os aspectos LALER, da legalidade, da aplicação das subvenções, da legitimidade, da economicidade, da renúncia de receitas. Olha só esse segredo tão pequeno de nós dois. Isso vai ser exercida pela Câmara de Deputados. Hoje, já, Câmara de Vereadores. Esta fiscalização acontecerá pela Câmara Municipal, tá? Câmara de Vereadores do município de Parauapebas, tá certo? Lembrando que quando se trata aí, dentro desse contexto que fala será exercida pela Câmara Municipal, estamos falando o quê? Do controle externo. Controle externo, tá certo? Controle externo. Ah, professor, entendi. Então significa que essa fiscalização COFOP sobre os aspectos do LALER acontecerá somente no controle externo. Errado, no controle externo feito pela Câmara Municipal do município de Parauapebas. Mas também essa fiscalização acontece, anote aí, mas também esta fiscalização acontece, não esqueça de anotar o WhatsApp aí, é gratuita, lista de transmissão gratuita de dicas. Essas dicas eu dou rápido via WhatsApp, é muito legal, digitada, por pequenos vídeos, por áudio, tá bom? E também você vai estar informado das maratonas que eu vou fazer com outros colegas, professor de português, de informática, maratona que eu vou fazer de penal, processo penal, constitucional, administrativo, noções de direitos humanos, aquela parte também de legislação, Estatuto da Criança e Adolescente,
né, ali aquelas legislações especiais, também chamadas de extravagante, ministra também essas legislações. Então você vai ter ali um vasto material para o seu concurso, tá? Anote aí. Muito bem. Professor, mais uma vez a pergunta que não quer calar. Essa fiscalização é só uma fiscalização de controle externo? Errado. Essa fiscalização, ainda diz o artigo 36, ela também se dá pelo controle interno, tá? Pelo controle interno. Professor, como vai acontecer o controle interno? Também. Controle interno COFOP sobre os aspectos LALER, tá? No caso dos poderes executivos do poder legislativo, tá? Controle interno do poder executivo e do poder legislativo, tá bom? É muito importante você ficar atento. Eu quero só que você fique atento também, por quê? Porque o examinador, ele vai querer falar assim, olha só a maldade do examinador, vai querer dizer assim, de acordo com o artigo 36 da Lei Orgânica do município de Parauapebas, aí ele vai falando, a fiscalização COFOP, seus aspectos LALER, será exercida pela Câmara Municipal mediante controle externo, certo? E sistema de controle interno do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, errado. Errado. Por quê? Porque não existe poder judiciário, olha só, hein? Não existe aí o poder judiciário a nível de município, tá? Ah, professor, mas tem um fórum aqui no município de Parauapebas, certo? Mas esse fórum, com certeza, é o fórum do Tribunal de Justiça do Estado, ou quem sabe aí, um fórum da Justiça Federal. Mas não existe poder judiciário a nível municipal. Perfeito? Tranquilos até aí? Essa é a dica que eu tenho para vocês sobre o que, professor? Sobre, dentro desse contexto, a lei orgânica do município de Parauapebas, tá? Mas nós temos também uma dica de regimento interno. Na minha humilde opinião, olha só, hein? Dá logo um print, você aí aqui para você dar um print aí, né? Para você depois anotar as informações importantes. Mas na minha humilde opinião, anote que eu vou te falar o que é, professor. Vai cair uma questão também de regimento interno. Lógico, se está no programa, lógico é que vai cair, né? Isso é uma coisa que ninguém discute. Agora, o detalhe é o seguinte, presta atenção no detalhe que eu tenho para você. O que é, professor? O detalhe é o seguinte, o detalhe é que o artigo que eu creio que vai cair para vocês é justamente o artigo 3º. Anote aí o artigo 3º e os parágrafos, no caso da lei do regimento interno, tá? Do regimento interno. Por quê, professor? Porque, olha, é interessante você lembrar, né, quando você estudar, inclusive, direito constitucional, a gente vai trazer já uma dica de direito constitucional também, tá? Você vai lembrar que a regra é a seguinte, os poderes eles têm suas funções típicas e as funções atípicas, o legislativo, o executivo, o judiciário, cada um tem a sua função típica e cada um tem a sua função atípica. Você já ouviu falar sobre isso. Agora, sobre a função típica do poder legislativo, ele tem a função típica de legislar, o próprio nome já diz, né? Legislar, poder legislativo. Ele tem também a função típica de fiscalizar, né? Realizar o controle político, no caso aí do chefe do executivo, no caso do prefeito. Também tem a função de julgar todos aqueles que lidam com verba pública, no caso municipal. E justamente por essa razão, quando a gente fala do tema regimento interno, olha só, quando a gente fala do tema regimento interno, é por isso que eu acho que é forte para cair na sua prova o artigo 3º do regimento interno. Artigo 3º. Por quê, professor? Porque esse artigo 3º do regimento interno aí do município de Parauapebas, nós temos a ideia do quê? De um macete para você anotar. E aí você anotando esse macete, com certeza você acerta, né, o artigo, justamente o que é pedido das funções essenciais da Câmara Municipal de Parauapebas. Qual é, professor, o macete que nós temos aí? Anote aí o macete. Eu tenho amigo que o nome dele é Juliano. Ah, é? Como é que o senhor fala com ele, professor? Fala, Ju. Olha aí, quando ele passa aqui na frente de casa, quero falar com o Juliano. Fala, Ju. E aí no macete do Fala, Ju, nós estamos diante do quê, professor? Estamos diante do macete do regimento interno, onde tem as funções essenciais da Câmara Municipal de Parauapebas. Olha, note que eu estou te falando, isso aqui é recorrente, forte candidato para cair na sua prova. Quais são essas funções? Anote aí o F, função fiscalizadora. Ah, professor, então quer dizer que a Câmara Municipal de Parauapebas possui função fiscalizadora? Sim. Quer ver? Dê uma lida rapidinho no parágrafo 2º.
do artigo 3º. Função fiscalizadora consiste no quê? Na capacidade que tem o legislativo de controlar os atos do Poder Executivo. Então, a Câmara Municipal de Parauapebas, ela controla os atos do Poder Executivo. Quem é casado sabe que eu estou falando. Ah, professor, o rapaz deve estar pensando, estou lembrando da minha esposa, ela me controla. E vice-versa. A aluna está falando, professor, meu esposo me controla. Então, pronto. Então, lembra quando você faz o controle um do outro para quem é casado, né? Então, é a ideia da função fiscalizadora do Poder Legislativo, tá? Que está no parágrafo, no caso, 2º. E olha só, esse controle dos atos do Poder Executivo acontece tanto internamente, com os usos dos instrumentos que tem à sua disposição, como também externamente. Agora eu quero que você marque essa parte. O que é, professor? Externamente possui o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. Ei, coloque questão sonhada, coloque questão sonhada. Essa é forte para cair. Por quê, professor? Porque são poucos estados no Brasil que possuem Tribunal de Contas dos Municípios. Mais uma vez, são poucos tribunais, né, no Brasil, poucos estados que possuem Tribunal de Contas dos Municípios. Entre eles, olha quem está, o Estado do Pará. Então, mais uma vez, quem auxilia no caso, Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, olha só, a justamente fazer essa função fiscalizadora é justamente o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará. A banca vai querer colocar Tribunal de Contas do Estado. Não. Tribunal de Contas do Município do Estado do Pará. Perfeito, professor. Fala, Ju. O que seria o A, professor? O A justamente é a função de assessoramento. A função de assessoramento. Professor, o que seria essa função de assessoramento? Está aí no artigo 3º, parágrafo 3º, ó. A função de assessoramento consiste em quê? Em sugerir medidas de interesse público. Dá uma assessoria, né? A quem, professor? Ao Poder Executivo, por meio de quê? De proposições. Então, existe aquele momento em que a Câmara Municipal de Parauapebas pode assessorar, por isso que é assessoramento. Assessorar quem? O Poder Executivo. Nós sabemos que o Poder Executivo ele tem a função típica de administrar coisa pública. E muitas vezes não há problema nenhum, até porque lembra que o próprio Legislativo vai fiscalizar o Executivo? Lembra, professor? Então, dentro desse contexto, é possível que aconteça o assessoramento. Ou seja, a Câmara de Vereadores pode justamente assessorar o Poder Legislativo por meio de proposições. Verifique bem, não é imposições, é proposições, tá? Muito bem, fala, Ju, o que seria o L, professor? O L é a função legislativa, isso é lógico, né, professor? Isso aqui é uma função típica, na verdade todos aqui são funções típicas, em regra, tá? Mas a função típica, essa aqui é a função típica, no caso aí, a fiscalizar, né, a legislativa, e o que é a legislativa? Está no parágrafo, no caso aí, no parágrafo 1º, isso, consiste na atribuição da Câmara de editar leis municipais, por isso legislativa. Lógico, observando o processo legislativo da Constituição Federal, da Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno, tá? E bem como as competências dos outros entes federados. Muito bem. Professor, fala, Ju, o que seria o outro A, professor? O outro A seria a função administrativa. Já essa função administrativa é uma função atípica do Poder Legislativo. Como assim, professor? Função administrativa. Verifique aí no artigo 3º, tá? No parágrafo 4º. É restrita a sua organização interna. Quem é que organiza, professor, a Câmara Municipal de Parauapebas? Lógico que é quem é, professor? É o presidente da Câmara de Parauapebas. Veja bem, é uma função atípica de administrar, tá? E por fim, nós temos a função atípica de julgar. Julgadora. Fala, Ju! Ação julgadora. O que seria aí, professor, a ação julgadora? Olha só, parágrafo 5º, tá? Consiste no poder de julgar o prefeito municipal. Opa! Olha, é muito importante isso. A Câmara Municipal do município de Parauapebas não é função típica, mas possui a função atípica de julgar o prefeito municipal por infração política administrativa. Também tem a função de julgar as contas do prefeito e também tem a função de julgar os vereadores por infrações funcionais decorrendo do exercício do mandato parlamentar. Perfeito?
Futuros servidores do município de Parauapebas, essa é a nossa primeira dica. A nossa próxima dica vai ser justamente sobre o regime jurídico único de vocês, também sobre processo penal, penal e noções de direitos humanos. Mais uma vez eu lhe convido, rapidamente, vá logo lá no meu WhatsApp, é limitado o número de alunos que eu vou fazer a lista de transmissão gratuita de dicas. Vá lá e eu vou lhe dando dicas de todas as disciplinas jurídicas, as conhecidas questões sonhadas. Eu sou o Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Lhe convido também a me seguir no Instagram. Tá? Dou dicas no meu Instagram, muitas dicas também para o seu concurso, _Valnei Oliveira. E se inscreva no canal do YouTube, dê uma boa dica, dê um like e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até o nosso próximo encontro.